aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil. Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje vamos falar sobre um tema amado por uns, odiado por outros, que é a narração comissionada. E aqui comigo, convidados de extremo garbo e elegância para essa discussão. Então, vou começar aqui na ordem que está no Discord. E aí, Leandro, se apresenta pro pessoal e responde a pergunta mais importante do podcast: que dragão você é? Beleza. Cara, eu sou Leandro, a galera me conhece eu como Leandro Pug, ou como Mestre Pug. Durante muito tempo eu tive um canal chamado RPG Notícias, né, tanto blog quanto de vídeo, de dica. E agora eu tô mais focado em mesa paga mesmo. Então é muito bom estar aqui falando disso, que é um assunto que raramente eu posso falar sobre, né? E de dragão, cara, eu não sei se vou estar confundindo agora, mas eu gosto muito do dragão de cobre. Se for o que eu tô pensando certo, mas é porque é um dragão muito curioso e brincalhão, assim, tipo, eu sempre gosto de live de aventuras. Eu gostava muito. Ih, dragão metálico, é raro, hein, aqui no podcast. Bom saber. Tem o dragão burocrata, tem o dragão preguiça, mas metálico não tem. Olha só. Senti um preconceito aí, pô. E compondo também essa bancada, nossa queridíssima Momo. Muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar de volta. Eu sou a Momo. Eu tenho um projeto de mesas comissionadas, geralmente na Runa Tormenta, mas também com abertura para outros sistemas. E vai ser um prazer poder falar um pouco sobre este tema que incita sentimentos exacerbados em algumas pessoas. Desmistificar um pouco a temática. E que dragão você é? Eu já tinha respondido isso uma vez. Mas você tem que responder toda vez que... Toda vez tem que responder? Como os senhores bem sabem, eu sou um dragão da equidade. Ameaças de Arton, a ficha tá lá. Isso aí, o primeiro dragão com ficha que a gente tem aqui. E o último membro da bancada, o nosso querido e amado Zidão. Fala aí, senhor Ziderich. Fala aí, galera, tudo bom? Sou o Matheus, também conhecido como Ziderich. Eu tô no rolê de RPG já tem uns 20 anos e agora eu comecei também meu rolê de narração de jogos comissionados. Tô narrando Tormenta, Ordem Paranormal, D&D, vários jogos que eu curto, tentando rolar umas novidades com isso. Aí vim aqui contribuir com o meu take pro assunto. E o meu dragão favorito é o Bruce Lee. Boa! Então, apresentada a bancada, eu vou pedir para o nosso amado editor Ricardo subir a vinheta. Ricardo, sobe a vinheta! É dado o início o conclave. Bom, gente, vamos começar aqui esmiuçando o conceito. Como funciona, melhor, o que é uma narração comissionada, um RPG comissionado, uma mesa paga? Como é que funciona? O que é? Bem, mesa paga é quando você narra melhor que todo mundo, né, e cobra dinheiro por todo isso. Mentira, gente. Não que acham, né? É o que eu ouvi por aí esses dias, assim, né? Eu vi um absurdo muito grande. Assim. É muito simples, assim. Você oferece um serviço, esse serviço é você produzir o jogo, né, seja usando uma plataforma digital, qualquer outra forma, e as pessoas que, normalmente, né, as pessoas que vão jogar pagam pra você, de acordo com o que vocês combinam, pra rolar o jogo. E isso cria vários incentivos que provavelmente a gente vai falar sobre aqui durante o podcast. Mas é basicamente isso. A galera vem, paga pra você e você narra pra eles. Entendi. E assim, mais ou menos quanto tempo vocês começaram nesse ramo? Eu comecei, acho que faz 3 anos já. Acho que 2 anos que eu comecei nisso. Foi meio sem querer. Uns amigos deram a ideia, né? Eu tinha preconceito, mas eu achava estranho cobrar pra jogar, né? E foi dando certo, foi dando muito certo.
Enfim, tem outras vantagens aí que normalmente a gente vai falar mais pra frente, mas faz uns 2 anos. E você, Momo? Eu tô nesse ramo há uns 6 meses. Aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo algumas coisas. Tem coisas que, claro, imagino que a gente vai citar mais pra frente. Tem coisas que precisam ser bem mais estabelecidas numa mesa paga do que seria numa mesa mais convencional, por assim dizer, mais aquela mesa que você junta seus amigos e só joga. Tem sido uma experiência bastante tem um desafio a mais. Eu sinto que tem um desafio a mais, mas até então as minhas experiências não têm sido muito diferentes do que já se falou até aqui. Você não é... Como é que eu falo isso? Essa é uma colocação difícil. Não quer dizer que você se torne infalível por ser um mestre pago, mas tem incentivos, tem uma dedicação um pouco diferente. Não sei como é que é a experiência para vocês. Para mim tem um processo um pouco mais complexo, mas não tem muito mistério além disso, sabe? Entendi. E você, Zid, quanto tempo que você tá nessa? Então, eu comecei na narração comissionada ano passado. Fiz umas experiências e apareceu uma outra oportunidade de trampo, eu tinha tido uns probleminhas também, aí eu resolvi botar o projeto em pausa e voltei agora recentemente. Aí eu comecei a colocar umas ideias no papel sobre narração comissionada, etc., que eu tô tentando tirar do papel para começar a fazer também, aproveitando as novidades de jogar RPG pela internet que tem rolado. Mas é isso, então... Agora eu voltei, realmente tem uns 3 meses no máximo. Ah, que maneiro. E é muito diferente, assim, óbvio que tem diferenças, né? Mas quais são essas diferenças que vocês sentem quando trabalham com a narração comissionada e com diferenciação a uma narração amadora, vamos botar assim? Posso começar? Pode. Então, com narração comissionada, eu tenho o rolê de você ter uma responsabilidade maior de tentar desenvolver uma experiência legal, pelo menos pra mim. Porque o pessoal está investido na sua questão financeira. Quando a pessoa está pagando é porque ela está realmente investida. Por outro lado, eu tenho achado bem mais divertido porque me dá a possibilidade de desenvolver um jogo mais elaborado. Quando você narra de forma amadora, normalmente quem pega a função de narração acaba às vezes com o tempo apertado, porque tem outros aspectos da vida, tem família, tem faculdade, estudar, tem emprego, etc. E você, é um hobby e tal, com o tempo você vai ficando bom nisso. Qualquer um que narre durante muito tempo acaba pegando manha com isso, acaba desenvolvendo hobby, começa a pintar miniatura. É tipo um esquema de pirâmide, narração de jogo de RPG. Mas poder, fazer isso com... cara, é verdade. Você compra um livro e aí você precisa de mais gente pra jogar aquele jogo. Acho que é muito estranho. Mas tem me dado a oportunidade de elaborar mais os jogos, de investir um pouco mais de tempo, preparação. Acaba trazendo o jogo pra outro patamar. Entendi. Pra mim, eu concordo com o que o Zinc falou. Tem isso, você obviamente você se esforça um pouco mais. Eu sou meio dodói da cabeça quando eu preparo aventura, eu exagero. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala que não tem jeito de jogar RPG errado. E existe sim, que é o meu jeito, tá? Quando eu monto uma aventura, eu exagero muito, eu crio muito. Eu acho errado, eu nunca vou aconselhar ninguém a fazer isso, só que eu gosto de fazer isso, né? Então me diverte, me entretém. Quando eu tô sendo pago, isso se torna uma qualidade, porque eu tenho por que me esforçar tanto assim, sabe? Tenho tempo para fazer isso, porque eu tô sendo pago, esse tipo de coisa. E outra vantagem que eu realmente acho vantagem é o compromisso. Porque o cara tá pagando, meu irmão, ele vai jogar naquele dia, certeza. E depois de 2 anos narrando, tem um outro tipo de compromisso que eu não tinha percebido. Que, o cara pagou, a gente tá na campanha, eles estão jogando há 6 meses, toda semana, e já entrou uma grana, entendeu? Então, alguém fala assim, vamos jogar outra coisa, vamos parar essa, não sei o quê. O cara, mano, quanto que você gastou aqui? Vamos continuar, vamos pra frente. Então, assim, essa parte do compromisso, eu senti que é bem diferente quando a mesa é paga. E, ironicamente, é bem positivo. Essas são as principais diferenças, assim, que eu sinto. Interessante. E você, Mon? O que você percebeu de diferente até agora? Olha, o que eu sinto de diferente é o seguinte. Quando você tá numa mesa caseira com seus amigos, vocês estão num conjunto social, que entende... tem códigos internos específicos e conhecimento um dos outros.
por exemplo, eu tenho uma amiga hipotética que tem aracnofobia. Sei que eu não vou lidar com aranhas numa aventura com ela, porque não vai ser uma experiência agradável. Narrar para um grupo desconhecido, um grupo pago, eu sinto que ele é mais desafiador no sentido de eu tenho uma responsabilidade com este grupo, porque nós vamos emergir numa narrativa, nós vamos contar histórias, então nós vamos falar de temas e são pessoas que eu não conheço ainda, que têm vivências completamente diferentes das minhas. Como é que eu faço para que esta narrativa engrandeça, pegue todo mundo, faça todo mundo engrenar, se juntar comigo na narrativa ali. Então tem esse aspecto de um grupo que não necessariamente eu conheço todos os gostos, é um grupo novo. É claro, tem métodos para isso, tem formas para lidar com isso, Sessão Zero tá aí. Mas para mim isso é uma diferença muito, muito crucial. Me lembra um pouco, eu posso estar equivocada, mas me lembra vagamente narrar em evento, narrar para grupos que você não conhece, sei lá, em eventos tanto online quanto presencial mesmo, mas com mais contato, com mais calma. E tem também a questão da dedicação. Se, por um lado, eu sou uma maníaca que ama pagar Patreon por asset, e nesse sentido eu já estourei 2 contas do Google Drive estocando asset, deve ter mais de 30 GB na minha pasta. Por outro lado, isso não deixa de ser só uma estocagem porque sim, deixa de ser só eu vou comprar este livro por hobby. Não, eu vou comprar esse livro por hobby e porque isso aqui mais pra frente eu posso estar usando, mestrando, trabalhando com isso. E é um aspecto muito legal de também sentir que eu não tô só investindo em algo porque sim. Porque lá pra frente vai ser usado. O meu tempo escrevendo NPC, o meu tempo preparando plot. Nada disso é... Claro, eu já faria isso normalmente, mas com o pagamento eu tenho um incentivo a mais para parar este tempo, sentar e trabalhar nisso. O que é um negócio bastante gostoso, na verdade. Porque realmente existe um trabalho, né? Mestrar, né, para fazer narrar a aventura é trabalhoso, exige um tempo, uma dedicação. Então acho que a remuneração é bem acertada. Eu acho que a parte da remuneração que na minha cabeça faz mais sentido é você narrar para pessoas que você não conhece, sabe? É você, tipo, meio que... numa mesa comum, se você... aquele cara ali, não, eu não vou deixar de jogar. Não, na narração convencionada, não. Vocês vão pagar e você tem que mostrar pra elas. Então eu acho que só o fato de você ter menos liberdade de escolha nesse sentido já compensa você tá cobrando daquelas pessoas, sabe? Não, eu boto muita fé nisso que você falou agora. Porque não deve ser fácil, né? Porque às vezes você não sabe com quem você tá lidando quando você mestra convencionado. Eu tive bastante sorte até agora. Eu tenho esse mesmo. Isso que você falou foi, acho que o principal impedimento até no começo. Tipo, cara, se acontecer tal coisa, né? Mas eu tive sorte. Eu não, acho que assim, até pelo jeito que eu me comunico, o jeito que eu deixo claro, eu faço sessão zero gratuita exatamente para conhecer a galera. Então, assim, mas eu nunca precisei negar. Mas nunca aconteceu de achar, sei lá, um indivíduo que fosse dar um problema ou alguma coisa do tipo, assim. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tá sabendo a acontecer, né? Não tem como. Sim, mas também era um dos meus grandes medos. E se eu pegar alguém que, sei lá, colhe alguma coisa desagradável, eu tenho que continuar porque aquilo ali já foi pago. Mas até agora eu não tive grandes problemas, as pessoas são bem compreensivas, na verdade. Talvez o fato de vocês serem pessoas conhecidas no meio do RPG ajuda, porque as pessoas conhecem mais, tem uma certa ideia de que tipo de pessoa vocês são. Então provavelmente, não vai ter o cara sendo babaca, que eles têm plena consciência, não, se eu for babaca não vou poder mais jogar. Mas eu acho que pra alguém mais anônimo, talvez seja mais difícil controlar esse tipo de coisa. Eu acho que você tá certo, viu? Faz bastante sentido. Porque é isso, eu tive a sorte de começar esse projeto depois de ter feito, né, algumas produções na internet. Então, realmente, sim. Tipo, a maioria me veio exatamente porque já me conhecia, queria jogar comigo
Você vê eu narrando ao vivo em algum lugar, esse tipo de coisa. Mas enfim, tem maneiras de, mesmo se você não tiver essa vantagem, de contornar. A sessão zero é muito importante para isso, porque não é só uma segurança para quem for jogar, mas segurança para o mestre também. Né? E eu sou muito contra a frase: o cliente tem sempre razão. Não é assim. Você não está pagando e pode fazer o que você quiser. Você está pagando, você pode jogar RPG. Fim, mais nada. Né? Você não ganha liberdades a mais. Assim, né? Eu sou um pouco radical com isso, né? E nunca tive que usufruir disso, né? Agir em cima dessa ideologia. Que mas bom. bom. Nunca foi necessário. Então, gente, partindo pro próximo bloco, eu acho que é uma coisa que provavelmente a galera que tá ouvindo isso aqui, muitos têm essa vontade, querem começar uma mesa comissionada. A demanda para isso. Os jogadores realmente estão buscando esse tipo de serviço? E por que estão procurando narradores pagos? Olha, eu tenho uma quantidade razoável de busca, assim, mesmo quando eu posto em grupos ou pelo antigo Twitter, ou agora no Threads que eu tô usando mais, sempre aparece gente, sempre, tô querendo, aí às vezes é uma pessoa sozinha, querendo achar grupo. Normalmente é um grupo de jogadores já formado, que já joga junto, normalmente, que tá sem mestre, né? Ou que o mestre deles, né, não quer ser mais o mestre de sempre, eles querem jogar. Então, normalmente são grupos próprios que procuram, pelo menos comigo, né? E alguns casos são pessoas individuais que querem entrar num grupo se tiver vaga, que acontece bastante também, mas a maioria das vezes são grupos próprios, assim. E eu não sei direito, é uma boa pergunta que eu vou começar a fazer pra quem eu narro, assim, mas eu não sei exatamente o porquê, o que incentivou eles a pagar exatamente pra jogar, né? Mas eu acredito que tem a ver com o negócio da consistência, da qualidade, né? Porque, eu gosto de montar eu uso Foundry, né, como plataforma virtual. Ela dá muitas possibilidades de você montar, mesmo se for só teatro da mente, dá pra montar muitas coisas legais lá, tipo usar música, usar animações, né, criar uns efeitos. E aí, é uma experiência mais que provavelmente eu não faria se eu estivesse narrando normal em mesa. Porque quando eu narro normal, né, civil, né, como eu falo com meus amigos, não é que eu não me esforço tanto, mas eu não preciso me esforçar tanto, mesmo porque a gente não joga mais, né, joga 2 vezes por semana, alguma coisa, nós queremos só jogar dado e, né, ir pra frente, eu não preciso caprichar tanto, assim. E é um prazerzinho dar uma caprichada também, eu gosto, assim. Mas eu acho que é mais por causa disso, assim. E tá popularizando, a verdade é essa. Quando eu comecei, tinha gente já fazendo mesa paga, mas agora tem muita gente fazendo, assim. E eu não sinto competição nenhuma, assim, porque não dá, entendeu? Eu posso narrar, sei lá, 5, 6 mesas na semana, acabou. Não tem menor condição de expandir isso aí, entendeu? Senão eu fico louco. Então você sempre vai ter muita oportunidade, né, para outras pessoas, assim. Então não, acho que é bem tranquilo essa parte. Assim. Entendi. Mas assim, o modelo de pagamento, como é que funciona? A pessoa paga e joga uma one shot, tem uma campanha, aquelas pessoas pagam pela campanha inteira, tipo, vamos pegar, sei lá, D&D, uma aventura do primeiro até o 10º nível, aí a galera vai lá e paga, são X aventuras que vai levar vocês até o 10º nível. Como é que funciona? Quando eu comecei, o meu grupo queria muito jogar Duelo de Dragões. Ele tava saindo, tava todo mundo bastante animado com Duelo de Dragões, então a gente fechou que ia jogar a primeira revista junto. Ia ver se eles tinham interesse em continuar naquela história, se eles tinham interesse em jogar outra coisa e como eles se sentiam a respeito. Então a gente fechou um pacote pago por sessão, por pessoa e por sessão. Eu sei que tem gente que fecha por mês. Isso eu já vi em vários anúncios. Enquanto eu estava estudando sobre isso, tem gente que fecha por mês. 1 mês, 4 sessões. 1 mês, 2 sessões. Valor X por mês. E também one shot, também mesmo esquema. Fecha por cabeça, marca um dia e é isso aí. Entendi. E você, Zid? Como é que é o formato que você prefere? Então, eu comecei com isso narrando, pelo menos fechado mensalmente. Narrei algumas campanhas, de começo de campanha, que o pessoal pagou 4 sessões no mês, e aí jogamos as 4 sessões no mês, foi mais ou menos por aí. Só que o pessoal ainda estava sentindo alguns efeitos da pandemia, aí os grupos foram miando, aparecendo outras oportunidades de trabalho, e eu dei aquela parada que eu mencionei. Porém, agora eu tô querendo ver novos formatos. Eu comecei a procurar jogos que funcionassem para one shot. Eu tô narrando tanto presencial aqui no Rio de Janeiro como online. Então eu fui atrás do Dread RPG, que é um RPG de one shot que você usa a torre de Jenga para fazer as ações. E aí coloquei no portfólio de jogos que eu
eu jogo. Eu peguei o Cyber Mais Punk, que é um jogo Forged by the Dark, de um designer lá do Acre, o Emanuel Melo, que o pessoal da Secular Games estava publicando. Ele é um RPG de panfleto que ele vem numa caixinha toda de chavada para você começar a jogar na hora. As fichas de personagens são no material de canetinha que você pode depois passar um pano Maneiro isso ou aí, aquela hein? esponjinha e tirar aquilo na hora. Isso é muito foda. O módulo de narração já vem todo de chavado com as paradas para você fazer. Ele é um jogo super de narrativa emergente, então já coloquei ele no portfólio também para isso. E tô procurando outras formas de narrar para que a galera também não fique presa num só formato. Eu tava querendo tentar desenvolver jogo duo, um jogador e um narrador só. Tava querendo fazer guilda, montar uma espécie de jogo onde o pessoal pudesse, tipo, cair numa aventura, rolar ela, mas se perder essa próxima semana não tem problema, vai ter um outro jogo na outra semana que não depende daquele jogo, entendeu? Porque quando você tá narrando campanha, acaba precisando daquela continuidade, né? E nem todo mundo tem essa disponibilidade para continuidade. Então eu queria aumentar a possibilidade de ter mais gente interessada na narração comissionada. E eu tô começando a brincar com esses formatos. Pô, interessante isso aí. Ainda não fiz nada, tipo, super concreto e tal, tá no rascunho ainda, mas eu quero fazer isso. Usar a ideia de guilda, de West Marches do D&D, que é uma espécie de jogo que ele é muito direcionado pelos jogadores, pela vontade deles, onde o mestre acaba fazendo um grande sandbox. Tava querendo mesclar esses dois formatos para poder fazer uma espécie de server no Discord, onde o pessoal pudesse entrar, pagar, jogar uma aventura, no próximo semana seguinte, entendeu? Aí eu vou anunciando ali naquele servidor as missões, ou entendeu? As possibilidades, ou o pessoal também pode, não, a gente quer jogar isso, marcam um dia com quem tiver interessado e vai e joga, porque dependendo da continuidade acaba dando uma limitada na possibilidade de narrar. Até porque às vezes a gente pega muita gente que é uma pessoa só que pode jogar, né? Eu tava e eu quero que aquele cara que é uma pessoa possa jogar. Esse formato de duo eu descobri que era uma parada pro D&D. Eu achei até que tava falando de solo e tal, mas solo é você jogar você mesmo e acaba sendo um negócio muito de escrita, com regras. Você acaba usando diário, né? Pelo material que eu vi de jogo solo até agora, me pareceu muito isso. Você usa tabelas, etc. E aí vai desenvolvendo aquilo ali, mas é quase como se fosse uma história que você está escrevendo, e não como um jogo que você estivesse jogando, né? Não tinha esse formato. Mas aí eu descobri esse rolê do duo e eu falei, parece interessante. Eu topei com essa aventura, que eu acho que ela tá bem famosinha, chamada The Blood Hunter, que é baseada na classe que o Metal Mercer criou pro cenário de Lysandra dele, que é uma espécie de caçador de monstros, que usa magia de sangue. E aí a pessoa que narrou isso provavelmente estava inspirada em Witcher, que também é uma das inspirações para a classe, mas você interpreta um Blood Hunter caçando monstros, e aí tem uma missão, a missão vai se desenvolvendo. É um módulo super pequeno, mas ele é feito para jogar sozinho, um mestre narrando e um jogador sozinho usando as regras do D&D. Aí eu falei, ok, aqui tem uma ideia interessante. Aí eu comecei a elaborar isso para os RPGs que tem por aqui, né? Porque o D&D abandonou o Brasil, então fica meio difícil jogar ele agora, porque nem todo mundo a pilha de ter 3 livros, acesso a inglês, etc. Ou assinar uma plataforma que também não tem suporte em português. E eu tô tentando desenvolver essas ideias, porque dá mais formato para os jogadores a possibilidade de você poder narrar mais mesas também. Pô, interessante isso aí. E você, Pug, como é que você faz? Eu cobro um valor fixo por pessoa, por sessão também, que nem a Momo falou. A sessão 0 eu não cobro, né? É de graça, é mais pra gente conhecer, saber até exatamente qual. Porque às vezes a galera vem e fala, quero jogar isso, com D&D, com Tormenta. Aí eu, mas quem você quer jogar? Quero jogar um jogo de corrida de carro. A gente não vai usar D&D, a gente vai usar outro sistema aqui. E aí eu vou mostrando. Eu gosto muito de sistemas variados, então geralmente eu fico encontrando um sistema que encaixa, obviamente, se eles toparem, né? Eu não tenho nenhum problema de narrar que eles veem inicialmente. Então, sim, a sessão 0 gratuita, aí te apresenta, confirma que vai ter, vê certinho datas e pagamentos, né, forma de pagamento e tudo, e vou jogando. Quando alguém falta, ou tem esses casos de uma pessoa só quer jogar e tudo mais, eu tenho um grupinho no WhatsApp que eu aviso, tal grupo hoje ia jogar, faltou um, eu tenho uma mesa de Blades, que eu faço isso mais ou menos a ideia que o Zig fez, só que em vez de usar o West Marches, que eu já
também pensei em usar porque é muito legal, eu acabei usando o Blades, porque o Blades fica facinho, cada hora tem uma história pra contar e tudo mais. Então, assim, tem essa campanha em paralelo que acontece quando, né, dá esses piripaques de horário, né, tem grupos diferentes. É uma oportunidade de misturar pessoas de grupos diferentes também, né, quando eles topam. É bem legal, cara, porque acaba criando uma comunidade massa e eu não perco a grana daquele dia, né? Você tá narrando o Blades desde a época que era uma recompensa pro pessoal da RPG Notícias, não era? Sim. Sim. Nossa, foi muito legal aquele rolê, cara. Cara, eu não tinha pensado no Blades, mas tá até aqui pra dar uma olhada. Passa, cara. O Blades é maneiríssimo, Blades, é muito bom, muito bom. Até porque o Cyber mais punk, ele é Forged in the Dark. Sim. Tem o Blades, mas tem vários jogos usando a mesma lógica, que é Forged in the Dark, né? O nome do engine, né, de regras. Mas pra mim a maior vantagem desse sistema, fora o fato que eu gosto muito dele, ele é muito fácil pra você criar, como é que eu posso dizer? O jogo na hora. Tipo, se nós quatro aqui quisermos jogar Blades em 5 minutos, a gente joga Blades em 5 minutos. Entendeu? Tipo, é tranquilo, assim. Tanto que, às vezes que eu jogo Blades, a sessão 0 de graça e tudo mais. A sessão 0 dura 1 hora, a galera, então vamos jogar hoje, entendeu? Porque é muito, muito prático, assim. É muito bom pra isso. Tem outros também, né? Mas esse foi o que eu escolhi. Assim, eu vejo mesa paga, né, com RPG, é uma coisa muito nova ainda. E aí, toda hora que eu falo com alguém, né, a Momo falando já me deu algumas ideias, o Zig falando já me deu algumas ideias. E é isso, então tem várias formas de lidar, tanto com a parte de cobrança, de como administrar as coisas. E eu acho que tá tomando forma. Tipo, quando você sabe, uma coisa mais prática, que funcione mais no geral, assim, ou pelo menos um modelo que as pessoas possam seguir para poder fazer mais, eu acho que isso vai acabar acontecendo cada vez mais. Assim. E eu acho massa, quero ver isso acontecer, sabe? Interessante. E a pergunta que não quer calar, acho que muita gente deve estar curiosa agora nesse momento. E os preços, gente? Como é que define, como é que precifica? Eu começo com R$500. Mentira, sabe? Na minha mão 200. R$500 a sessão 0. Leilão, assim. Isso. R$500 com oi, Não, eu comecei, porque sabia direito, com R$25. Mas eu comecei meio que na brincadeira, na verdade. Meus amigos meus vieram comprar porta e tudo mais. E aí, quando eu tentei transformar isso em negócios, eu continuei em R$25. E aí, por causa de vários fatores, eu vi que aquilo estava insustentável. E aí, a partir daquele... eu normalmente eu cobro 50, né? Aí, eu dou... A sessão 0 para serve de negociação, né? Porque não basta ser só 50 por pessoa, que é uma coisa que eu já percebi. Para financeiramente eu ficar mais estável, eu preciso que seja um grupo de 4 pessoas no mínimo, pagando R$50 naquela sessão, né? Aí normalmente eu tiro R$200 por mês. Então esse é o mundo ideal. Entretanto, é melhor eu narrar para 3 pessoas do que ganhar nada, entendeu? Então a sessão a 0, dependendo da situação, eu vou lidando com isso e com o tempo eu vou me adaptando. Né? Se por algum motivo dá algum problema também, tipo, minha internet caiu, quer dizer, infelizmente acontece a luz, ou, sei lá, tô com uma dor de barriga no meio do jogo, eu paro o jogo, não cobro aquela sessão, ou tipo, eu normalmente não cobro, normalmente os jogadores pagam da mesma forma, tá? Eu falo, não precisa pagar hoje porque aconteceu problemas, eles não, a gente paga porque você precisa e tal, e depois a gente continua, a gente joga 1 hora a mais, esse tipo de coisa. Mas no geral tá sendo bem nessa faixa, assim. Eu sei de gente que cobra bem mais, assim. Eu não tenho essa moral, não consigo. Eu já ouvi causos de umas cobranças assim que eu fico, gente, eu queria ter coragem de cobrar tudo isso. Nossa, e é bem isso. Agora eu tô curioso de quanto a gente tá falando, gente. 300 por cabeça. Como é que é? 300 por cabeça. Se pá, deve ser a minha pessoa, então, porque o meu... eu acho que é a mesma pessoa. 300 por cabeça? 300 por cabeça. A gente pode parar aqui rapidinho pra falar de quem tá cobrando 300 de cabeça, porque eu tô interessado em saber quem tá fazendo isso. Caraca! Voltando pra pauta, gente. Minha vez de falar? Por favor, gente. Então, eu ainda não estabeleci um padrão pra valor de jogo. O que eu sei é que não dá pra ser menos de R$50 por pessoa numa sessão. E assim, se for um pacote, tá, a pessoa vai fechar 4 sessões no mês. Aí esse é um valor que dá pra trabalhar. Porque, cara, é tempo de preparação, é tempo de jogo, é a sua internet, às vezes é módulo de jogo que você vai ter que adquirir, ou asset de Patreon, tipo a Momo, ou você vai precisar adquirir uma parada no Roll20 ou no Foundry. Então, cara, não dá pra você
assim, se você estiver começando, se você for muito jovem e estiver querendo molhar o seu pé na água, beleza, faz lá por uns R$40 por pessoa, acha um grupo de amigos e vê como é que você vai se sentir com isso. Mas se você está querendo fazer isso de uma forma séria, para você tirar uma renda legal, tem que ser no mínimo R$50 por pessoa. Eu ainda tô vendo isso porque tem online e presencial. Presencial eu cobro mais caro, porque eu tô levando... Primeiro que eu moro no Rio de Janeiro, eu saio por aí com uma bolsa cheia de coisa, já é sempre um risco. É material físico, né? É, material físico. Mas aí você também tem deterioração, porque você vai levar seus livros, etc. Vai passar na mão de um monte de gente. É interessante você já começar a contemplar custo com material de jogo. Então você tem que levar isso em consideração no seu valor. Aí tem transporte, alimentação, dependendo do lugar que você vai. Às vezes você vai dividir uma pizza com um grupo e às vezes não vai rolar esse tempo, mas você vai estar na rua. Então, pro presencial, eu já começo por uns R$60 também. Mas vai de acordo. Eu tô querendo, fazer o rolê das guildas, daquela forma mais prática, justamente para poder baixar deixar o valor no baixo, porque eu sabendo que vai ter jogo e podendo atrair a galera com valor, então já é uma renda ali que vai sair de um tempo que às vezes até você não usaria, não colocaria aquela janela de tempo para você narrar. Por exemplo, se você está narrando campanha, você vai juntar 4 ou 5 pessoas que trabalham até as 6 da tarde e você vai narrar uma vez por semana. Normalmente você vai começar lá 8 horas e vai narrar até 11 horas no máximo, sem pausa. Mas aí você só vai ter aquela janela para narrar. Se você conseguir fazer isso 4 vezes por semana, tá ótimo. Mas você também só vai poder controlar aquelas 4 vezes por semana. Agora, no modo de guilda, por exemplo, às vezes você consegue gente de tarde. E aí é um tempo que você está ocioso, se você quer realmente levar isso para uma fonte de renda mais estável, então transformar aquele tempo ocioso em tempo que você vai estar narrando para alguém é uma ideia legal, pelo menos na minha percepção. Então eu tô querendo desenvolver essas ideias ainda e não cheguei no valor fixo para elas. Mas baixo realmente, a menos de R$50 não dá, porque acaba sendo um prejuízo. Ah, entendi. Acaba investindo muito do seu material e muito do seu tempo para você narrar sem ter um mínimo de retorno. Aí fica insustentável. A minha ideia de narração de jogo é achar um modelo minimamente sustentável para poder fazer isso, porque eu tô trabalhando com game design, tô estudando, então eu quero usar isso para portfólio. O microfone tá pegando as buzinas aqui no trânsito? Não, é assim que é bom. Vou mostrar que é a realidade. Eu tenho menos grupos, na verdade atualmente eu só tenho um grupo que joga comigo dessa forma, até porque eu tenho que dividir tempo com trabalho de game design, teste para isso, teste para aquilo, então meu tempo para narração comissionada é um pouco menor, então eu prefiro deixar menos grupos, até para não ter tanta, não acabar falhando com nenhum deles. Entendi. Mas é engraçado, eu sou o exemplo que vocês não devem seguir, tá, gente? Lá vem ela. Eu sou o exemplo que vocês não devem seguir o meu exemplo, tá? Ou são as pessoas que fazem isso há mais tempo e que estão mais profissionais aqui, porque como é que eu comecei? Post na organização secreta do Tormenta 20. Vocês devem conhecer o servidor do Discord. Tô lá desde sempre. E alguém falou, não, a gente tem um grupo aqui de duelo, a gente quer jogar duelo de dragões, a gente tá procurando um mestre. Aí algum dos meus amigos falou, comentou de brincadeira, se vocês estão em 5, um podia ser mestre. E eu, como piada, falei, 10 de cada um e eu narro. E foi assim que comecei. Eu tô bastante envergonhado de contar essa história em voz alta. Caramba! Não, excelente história, eu achei. Se você quiser, a gente tira, tá? Não, bom, ataque de oportunidade, bom. Ataque de oportunidade. Foi totalmente ataque de oportunidade. Porque eu não esperava, assim, aquela tipo de coisa que você fala, 10 eu faço. Você não espera que em 15 minutos chegue uma mensagem no seu privado falando, beleza, que a gente pode marcar, como é que está a sua agenda? Eu conversei com o grupo, tá todo mundo disposto a pagar. Caramba, já tô até imaginando a galera, caraca, a gente tá muito mamata, vamos. Sim. Até eu ia se eu tivesse visto isso. Não, e você me lembrou de uma coisa que acontece nas mesas, é que assim, por exemplo, no Pathfinder, a mesa que eu mais narro é de Pathfinder, né, segunda edição, e tem uma regra lá que chama ponto heróico, que
parecido com o ponto de vantagem lá do D&D e outros jogos. Assim, você pode rerolar o dado, acontece efeito. E aí, direto, assim, né? O cara tá sem ponto heróico, eu falo, ó, R$1,99 agora no Pix, pá, ponto heróico, DLC prontinha. E aí, direto, a gente faz as brincadeiras, assim, o cara fala, pô, Leandro, se eu pagar 50, você não tira metade da vida desse dragão, não? Só que aí eu fiquei pensando, mano, daqui a pouco alguém vai fazer isso real, tá ligado? Tipo assim, você quer ter um cavalo rosa? 25 conto. Então, Loot box. eu estava conversando com a Momo outro dia e eu pensei nisso aqui, ó. A sessão é de graça, ninguém paga. Até porque, né, pagar pra jogar RPG é um absurdo, ninguém pode pagar. É um absurdo. É um crime? Nossa. Só que os jogadores, eles podem comprar, né, caixas surpresa, onde eles têm a possibilidade... Não, você não vai trazer a loot box pra muito Não, Ed. Gacha RPG. Volta pra 2016. E não me traga essa ideia aqui. Cara, eu vou montar no Foundry. Quando a Tencent faz, é bonito, né? Não é bonito também, não. Não é bonito também, Também não. não. Desde quando a EA Games fez isso, não era bonito, gente. Nem na época do Overwatch, a hora que eu era cadelinha do Overwatch, era bonito. Então, gente, ó, na minha mesa, se você quiser ter a chance de ter a Holy Avenger, então, ó... Só precisa comprar essa caixinha aqui, ó. Mas é engraçado, porque hoje em dia a galera é bem mais receptiva com isso. Até por causa da pandemia, né? Do tempo que a gente ficou em casa e acabava que a RPG era uma excelente forma de você socializar. Agora, sei lá, 2015, 2016, era bem diferente, né? O COB, que teve a Roleplayers, etc., eles tinham começado tinha pouco tempo. Mas você entrava em Facebook, quando as pessoas ainda entravam no Facebook, e via tópicos sobre isso, e era um desdém constante pela ideia de você ter que pagar pra jogar RPG. Até como se hoje, o tempo do narrador não valesse nada, sabe? Até hoje ainda é. Mas hoje em dia é bem menos. Você vê que a pessoa já tá atrasada. Todo mundo já entende, pelo menos, a ideia. Você pode não querer não pagar. Vou discordar. Não é menos pessoas. Eu acho bobeira. Pô, as pessoas pagam pra ver um filme. As pessoas pagam pra ir lá olhar o quadro. Só vai ver, ela vai lá, vai entrar num lugar, vai pagar caro. Mas pagar por produto é bem diferente de pagar por serviço nesse país. Aí sabe. Todo mundo adora comprar um iPhone 13 e tal, mas pagar o cara pra pintar a sua casa, vai ver como é que é. Meu quarto é todo mal pintado, porque o pintor foi mal pago quando a gente mudou pra esse apartamento. E aí a minha mãe encontrou com ele no elevador e ele falou, serviço for ruim, mas a síndica não quis pagar direito. Também é assim, cara. Serviço é um negócio diferente na nossa percepção do que produto. Serviço geralmente as pessoas não levam tanto a sério, né? Não, sério, cara. Mas assim, por exemplo, a gente fez a brincadeira com a loot box aqui e tal. Mas, pô, a galera paga por isso. E o que é pior, paga por isso em jogo pago, né? Nem um free to play da vida. Não, a pessoa pagou 300 conto no jogo e o jogo ainda joga uma loot box na cara. E muita gente paga. Produtos. Aí, num RPG, entendeu? Que é uma parada que, putz, cara, é uma puta experiência. Pô, eu acho super válido, cara. Pô, pra pessoa que, sei lá, tá em outra cidade, não conhece ninguém ainda, quer jogar, gosta de jogar. Pô, tem uma mesa paga, a pessoa não vai? Vai, cara, claro que vai. E não tem nada de mal com isso. Se eu não tivesse um grupo de RPG e eu soubesse que tem um lugar que eu posso pagar R$50, chegar lá, cara, você paga, senta e joga. Você não precisa se preocupar com nada. O cara se preocupa com tudo. Eu não preciso comprar meus livros, eu não preciso ter dados, eu não preciso de nada. Eu só dou R$50, entro e jogo. Porra, isso é muito cômodo. Sim. Na teoria, é uma forma muito saudável de pensar. Nem todo mundo pensa assim, porque a gente não tem uma cultura assim. Eu, graças a Deus, não tive problema com valor ou a pessoa tentar reduzir até agora. O único real problema que eu tive, por enquanto, foi uma pessoa que bebeu numa sessão de RPG e eu fui bobo. Não falei, olha, desculpa, mas não vamos fazer isso e tal. E aí rolou uma situação que ficou muito chata pra todo mundo e a pessoa, como tava pagando, descontou nas minhas costas. Vou mentir pra você, não. Isso aí, eu já pensei em trazer esse tema pra falar no podcast. Sobre o álcool e o RPG. Sabe, o álcool é o mais comum. Mas sobre esse tipo de situação. Porque eu acho que todo mundo que jogou RPG, que ainda joga, adulto, espero que adulto,
já passou por uma situação dessa e que é desconfortável. Não, realmente acontece, assim. Mas é isso, eu acho que... Eu consigo entender, de certa forma, a galera não gostando do rolê de pagar para jogar RPG. Porque ele tá com uma mentalidade, ainda eu acredito, de que ele joga com os amigos dele e acabou, entendeu? Então, assim, por que eu vou pagar pro meu amigo, entendeu? Só que existem pessoas, eu não narro pra amigos meus, né? Eu fico amigo depois, tirando a primeira mesa, né? Que era literalmente meus amigos. Mas é mais ou menos, você tá buscando um serviço, igual o cara deu o exemplo do cinema, não é seu amigo que vai fazer um filme pra você, entendeu? E, pô, você paga o cinema, que você gasta no mínimo uns 50 conto pra ir no cinema, entendeu? E é só 2 horas, comigo é 4 horas, entendeu? Você vai se divertir 4 horas. E pode matar o boss no final ainda. E no cinema você só vê. Não só vê, Só assiste. é interessante. Não querendo dizer que um é melhor ou que o outro, mas a gente, por bem ou por mal, vive numa sociedade capitalista. E eu preciso comer. Eu gosto muito de comer, né? Eu acho muito interessante. Infelizmente, eu preciso de dinheiro pra isso. E aí entra essa questão. A parte da minha ideia de transformar minha narração de RPG em jogo comissionado foi isso, cara. Eu gosto de narrar RPG. É um negócio que eu faço bem. E eu também tô começando a mexer com game design. E eu falei, eu quero botar as coisas pra aplicar e etc. Eu preciso fazer disso algo sustentável. Então eu vou começar a cobrar por narração. Eu já tive que deixar de jogar RPG com meus amigos pra ir narrar o jogo comissionado. E fora que assim, se a gente tá num país onde tem gente que vende curso pra desbloquear o código do cérebro pra bater em tubarão, por favor, né? Eu posso cobrar pra jogar RPG, tá ligado? E assim, se você não quer pagar, meu amigo, concordo. Se você tem amigo adeus. E você não tem a possibilidade de não pagar, não, beleza. Mas não vai reclamar do cara que não tem a mesma possibilidade que você, entendeu? Isso é que é desonesto. Concordo plenamente. Assim. Sim, eu entendo você narrar com o seu grupo e tal, já tem uma intimidade, já jogou uma campanha foda, foi legal, você tem uma história, mas isso acontece com eu sou comissionado também. Se eu for narrar 1 ano pro mesmo grupo, pago ou não, vai continuar tendo um laço, vai ser tipo história, vai ser um negócio que eu vou ter um laço com aquele grupo, sobre aquele jogo que eu narrei pra ele, é a mesma coisa, no fim das contas. Então acho super válido. Certíssimo. Vamos encaminhar aqui pro final desse episódio. Eu acho que deu pra ter uma noção muito boa de como funciona, né? E que pessoas podem, né, tentar também. Conselhos, assim, pro pessoal que quer começar uma narração comissionada. Eu acredito que se ela pegou o caderninho aqui, ela já teve muita dica. Mas aí um conselho mesmo, né? Como que faz jogar, as ferramentas que são mais acessíveis. O que vocês recomendam para quem quer entrar no negócio de narração comissionada? Cara, eu tenho algumas sugestões. Cara, hoje mesmo, faz tempo que eu tô tentando gravar vídeos sobre, né, sobre eventualmente TikTok, YouTube, pra ensinar tanto a usar o Foundry. Oi? Cadê o curso? Cadê o curso de metacultura? Exatamente, eu também tô montando isso. É que é foda, montar curso dessas coisas, porque não deixa de ser um curso, mas aí eu fico com essa coisa de colocar o coach, tá ligado? Eu fico, ai meu Deus, que vergonha. Mas assim, tem muita gente que pede. Isso é uma coisa que muito pedem, assim, pra ensinar tanto a narrar mesa paga, né, com técnica, caramba, mas principalmente a usar o Foundry. Então faz um tempo que eu tô planejando como dar dicas, né? E eu posso dar um spoiler, né? Pelo menos do meu lado, né? Uma das primeiras coisas, obviamente, é você escolher e aprender e dominar uma plataforma virtual. Isso, obviamente, se você for jogar virtualmente, né? Porque dá pra fazer muito bem mesa paga presencialmente. Seria outra dinâmica que eu não posso dar ajuda, porque não é minha especialidade nesse caso. Mas online, a primeira coisa, dominar a plataforma, que sobra vídeo no YouTube e tipo, nos lugares pra você aprender, né? Ou você pode esperar o meu curso de fato. E aprender um pouquinho de marketing digital, para você poder criar os contatos necessários para você atingir e achar exatamente quem está precisando de uma mesma página, entendeu? E como eu tenho essa base, é uma coisa que eu quero, que eu não vejo ninguém dando essa dica, porque normalmente a pessoa não tem essa base de marketing digital, então eu quero começar a ensinar a galera o mínimo mesmo. Eu quero que ninguém ache que pode fazer um monte de bot, fazer fake news por aí. Mas eu quero ensinar o básico, de como usar as redes sociais a seu favor, como criar contatos, tipo, uma certa etiqueta também. O que eu acho que vai ser positivo, porque com sorte isso vai fazer a comunidade ficar mais movimentada também, entendeu? Tanto para quem está procurando mesa paga, mas também para quem está querendo começar a ganhar dinheiro fazendo mesa paga. Então, assim, acho que esses 2 itens seriam os principais para quem quer começar, para mim.
E vai atrás de quem já manja. Pô, procura, vem entrar em contato comigo. Eu adoro falar disso. Procura nas redes sociais, tranquilamente, Leandro Pugni, que vocês vão querer falar. E eu imagino, não sei se é o caso, mas tem aí Zig e Momo, se eles toparem também, eles falam também. Eu acho que Vamos aí pra isso. Ah, mas a gente tá aqui pra isso, pô. é isso aí. Então, galera, ó, se vocês têm essa vontade, ó, 3 referências que, ó, estão se oferecendo pra ajudar. Então, acredito. Ed, você fala referência pra mim, eu já falo muita responsabilidade, eu não gosto. Não, muita responsabilidade. Eu vou deitar na minha cama ali, então só sabe Para! É o gatilho. O pessoal sabe que vocês mandam bem. Ó, a Síndrome postou atacando aí, ó. Não, vocês mandam bem, pô. O pessoal sabe disso. O pessoal reconhece. Pô, o pessoal não tá pagando à toa, né? Pô, tem que pensar por esse lado aí. E aí, né, quando você é um narrador comissionado, é uma puta propaganda. Tipo assim, realmente, pô, as pessoas estão pagando, então o cara deve mandar bem. Isso aí deve ajudar pra caramba. Ou não, nem é assim. Isso ajuda. Até comigo, eu comecei isso, eu narrei pra esse grupo, e aí uma das jogadoras mencionou que ela tava narrando com uma outra pessoa e que tinha uma vaga aberta. Eu falei, cara, preciso conhecer o trabalho de quem tá fazendo isso no Rio de Janeiro, principalmente. E veio bem recomendado, eu fui, joguei 2 sessões, que era um arco curto de uma campanha, até foi mais pra ver como é que ele tava fazendo do que... Assim, era D&D, então não me pegou muito, mas... O trabalho do cara é bem legal. É o Leandro do Você Que Lute, é a propaganda dele. Ele faz muito bom. Ele faz umas maquetes, uns cenários muito foda com isopor e impressão 3D. Então a experiência de jogo dele é muito bacana. Eu gostei bastante de jogar com ele, é só porque era D&D mesmo e eu já tô meio que saturado de D&D. O único D&D que eu tô topando é o Baldur's Gate 3. Sim, mesma coisa. Eu acho que pra mim o que pega é... Tudo bem, você tá começando, a gente sabe que começar é difícil, mas não cobre menos... Até pelo histórico que vocês acabaram de ouvir, de que eu comecei cobrando preço de banana, não cobre menos do que o teu trabalho vale. Por quê? Vamos lá, a gente tá falando de... Vamos falar de plataforma digital. Vamos falar um pouquinho disso. Quanto é que custa a tua assinatura do Roll20? Quanto é que custou o teu Foundry? Quanto é que custa o tempo que você tira para preparar a sessão? Quanto é que custa os assets que você pega, os mapas que você pega? Quanto é que custa os artistas que você paga para fazer alguma arte, se você for pagar artista? Sim, eu sou dessas. Todas essas coisas têm um custo envolvido, que não pode ficar só no seu bolso, que não pode ficar por mais que você não queira cobrar muito. O que os rapazes falaram mais cedo sobre valores é muito certo. Menos que 50 não é economicamente viável. Mas um base que é tipo só porque você tá testando, começando, que você nunca fez isso, que você, sei lá, vai cobrar muito abaixo de um valor ok de mercado. Porque eu cometi esse erro e corrigi-lo foi um pouco difícil. Nossa, concordo muito. Você falou uma coisa muito importante, Momo, porque, como eu disse, eu também comecei com 25 e depois, pra mudar, foi um processo. Até difícil pra mim, porque eu achava muito ruim no meio de uma campanha falar, pô, galera, precisa aumentar o preço. E, obviamente, para alguns jogadores foi ruim também. Teve uma mesa que falou, pô, Leandro, a gente consegue aumentar pra 40. E eu topei. Eu falei, não, beleza, ainda é melhor que antes. Acho que vai muito da sua relação com o grupo quando você vai reajustar. Eu tenho menos dificuldade com isso, porque a minha mãe, ela é profissional autônoma desde que eu sou adolescente. Esteticista. Estética é tipo, é um luxo, né? Então, quando ela começou a atender por conta dela, ela viu bem rápido que ela estava cobrando mais baixo do que ela deveria. E ela aumentou sem dó, porque assim... Era até um negócio, pegar o ônibus no Rio de Janeiro, às vezes, ou pegar um carro e ir até, sei lá, Barra da Tijuca, atender uma pessoa, fazer procedimento estético para aquela pessoa, sabe, ter menos gordurinha na cintura, ficar mais bonitinha, com a pele legal, e aí ela vai cobrar, tipo, menos do que o valor de trabalho dela. É um luxo, sabe? Então, quando eu comecei com isso, eu até troquei uma ideia com ela sobre valores, etc., porque você acaba caindo nisso, né? Uma hora você precisa reajustar o valor, às vezes o salário mínimo aumentou, às vezes o preço das coisas aumentaram, você precisa chegar pro grupo e falar, galera, infelizmente, não vai rolar manter aquele valor que a gente tava, a gente precisa fazer um reajuste aqui.
Mas aí vai da sua relação com o grupo. Não, eu boto muita fé. Aliás, eu posso até adicionar mais uma coisa. A Momo falou uma coisa muito importante. Tem o custo, por exemplo, do Foundry, né? Que você compra ele uma vez só, mas você não precisa pagar mais. Mas normalmente o ideal e eu recomendo é usar algum tipo de servidor. Tem gente que manja fazer isso na mão, mas eu não confio muito, porque dá muito. Quando dá problema muito grave. Eu uso, por exemplo, o Forge, que né, tem um valor mensal. Nesse caso, eu me identifico muito com a Momo. Eu amo pagar asset. Nossa, eu amo usar essas coisinhas. Então, é mais um efeito especial, também tem custo. Mas também tem o tempo, né? Porque, ok, você vai narrar 4 horas. Mas, na melhor das situações, você vai, no mínimo, vai usar 2 horas para preparar aquela sessão. Eu só narro 4 horas se for uma mesa mensal. Teve uma época que eu me candidatei para uma vaga de narrador, que era na Lens, que é lá em Porto Alegre. Isso é uma luderia, etc. Que maneiro, mano. E aí eu mandei uma mega carta de apresentação e a responsável lá, Vanessa, abraço Vanessa da Lens, não tive mais contato depois disso, ela me ligou para agradecer, porque ela achou minha ficha super forte, só que ela não podia se responsabilizar por eu sair do Rio de Janeiro para ir para Porto Alegre fazer isso. Ainda bem, né? Porque Porto Alegre passou toda aquela situação, então agora eu estaria numa situação ruim por causa disso, porque eu acho que hoje reduziram a operação, eles fecharam, não tive muito mais notícia, mas a gente conversou e ela me passou muito da experiência dele de narração lá, e uma das coisas que a gente debateu foi justamente tempo de jogo, porque a diferença entre você às vezes narrar, lá no caso eles estão na luderia, né? Às vezes era a diferença entre ter um narrador para 2 grupos ou um narrador para um grupo na mesma noite. E ela, me mostrou que ela tinha condensado a ideia de uma sessão legal para 2 horas e meia, 3 horas no máximo, o que também faz uma diferença de tempo de jogo. Então, se eu tô numa mesa semanal, eu vou narrar 2 horas e meia, 3 horas, até porque a galera que tá narrando semanalmente, a gente também tem horário para outras coisas. E então, podendo condensar uma experiência legal em menos tempo, eu acho que é mais interessante até pro grupo que é o seu cliente, porque eles sabem que eles não vão comprometer a agenda deles pro dia a dia para uma atividade de lazer. E assim, a gente não é videogame, né? Não dá pra você contar que você vai prender a pessoa no flow. Ela não vai falar, não, só mais um turnozinho. Não, só mais uma cena. Aí quando vier 1 da manhã, porque então você tá cansado também. O PlayStation 5 faz isso, você não. Então, eu comecei realmente a dar uma condensada nas minhas sessões para 3 horas e 2 horas e meia, dependendo da vibe, do interesse do grupo, justamente para poder criar uma experiência mais impactante até. Com 2 horas e meia, 3 horas, se você consegue colocar isso, o pessoal lembra o jogo melhor, eles têm mais interesse, o ritmo mantém eles ligados no jogo. Pô, maneiro isso aí, interessante. Nossa, mano. Então, gente, olha, eu ficaria mais uns... Não posso falar 4 horas não, senão o vídeo vai embora. Eu ficaria mais umas 2 horas e meia, 3 horas conversando com vocês. Sim. Conversando com vocês. A gente já sabe que se me deixar aqui falando. Infelizmente, eu vou ter que encerrar o episódio. Mas, por favor, eu quero que vocês façam o jabá de vocês, divulguem as redes sociais, todos os links possíveis e inimagináveis vão estar na descrição do episódio, o pessoal poder falar com vocês e terem experiências maravilhosas que vocês são capazes de proporcionar. Então, Pug, fala pra gente, como é que o pessoal te encontra? Olha, tem o site do XVID, mentira também, não é esse site. Não tem. Espero que ninguém me ache lá, né? Vai saber. Mas... agora fiquei curioso, mas enfim. Leandro Pug, se você procurar Leandro Pug em qualquer rede social, você vai me achar com uma certa facilidade. No YouTube, talvez você ache mais fácil procurando por Mestre Pug, mas vai ver minha cara por aí também. E na maioria das redes sociais eu vou estar em algum momento ativo. Isso, aliás, vou aproveitar e dar uma dica, né? Controle seu horário para usar a rede social também. Né? Tipo, isso vai ser muito importante, tá? E pode entrar em contato comigo, tá? À vontade. O TikTok é um lugar que eu uso bastante, o Instagram é um jeito fácil de entrar em contato comigo. Tanto para marcar mesa, para tirar dúvida. Como eu disse, eu gosto de falar sobre isso. Eu vou estar, não vejo nenhum problema se eu tiver com tempo de a gente marcar uma call, ficar falando, para ajudar você com alguma coisa. Então pode vir à vontade. Bem rasgando, não tem problema. E você, Momo, fala pra gente. Todos os seus 5 milhões de projetos que você faz ao mesmo tempo.
Pode falar. Bom, Blue Sky, @StarCalerMomo. O Lar de Histórias está aberto, a gente tem um servidorzinho aqui no Discord. Me manda uma mensagem no Sky, eu mando um invite. Ainda não tem invite fixo, mas estamos resolvendo isso. Quando abrir a compra, comprem Deuses e Heróis de Arton, é um livro no qual eu estou trabalhando atualmente. Está sendo feito com muito carinho, tem muita coisa que está sendo escrita pensando em coisas que são feedbacks da comunidade, pensando em coisas que gostaríamos de ver funcionando no sistema, então está sendo um trabalho muito legal. Não sei datas, não tenho datas, infelizmente, mas já tinha sido anunciado também pela Jambô. Muito em breve nós teremos Libertação de Valkyria. Aê! Que foi outro projeto no qual eu trabalhei com muito carinho, uma adaptação que está super fantástica. Tem coisas muito bonitas nessa adaptação que, assim, é uma carta de amor pra Tormenta, maravilhosa. Vocês vão gostar muito de Libertação de Valkyria. Ameaças de Arton tá aí, também tem um trabalho meu. Rapidinho, bom, ficou muito bom isso. Ameaças de Arton está por aí. Que ameaças? Comentou assim. Ficou perfeito essa parte. Tá por aí, elas estão te ameaçando, hein? Caramba! O livro já tá aí, vocês já podem comprar ele no site da Jambô. Foi um trabalho muito incrível, feito com muito amor. Novamente, a ficha do Dragão da Equidade está na Ameaças de Arton, confiram lá. E é isso, gente. Eu não tenho mais jabás. Tem certeza? Não pergunta muito, porque eu posso achar mais um. Posso acabar achando um projeto. Pois é, eu tenho certeza que tem. Zidão, faz as honras, cara. Gente, eu vou deixar pra vocês o meu Instagram, que é o DMZDerish, ZIDERICH. Lá tem o meu link pro meu Linktree, que vai ter o meu Trello, onde eu coloquei todo o projeto de narração de jogos comissionados que eu tô fazendo. Tem o meu portfólio lá de jogos que eu narro, tem os modos de jogo, os modos no one-shot, explicando como é que é campanha simples ou campanhas contínuas, que é aquela forma que eu tô querendo desenvolver. Até sair esse programa, eu já vou ter alguma coisa sobre essas campanhas, provavelmente vai ter um server no Discord. Se não tiver, me cobrem. Mas segue lá no DMs Derich, eu em breve vou começar a postar mais material sobre RPG lá. Quero ver se eu caio dentro do Sword Chamber antes dele acabar, pra fazer algum material pra galera que curte Tormenta 20, principalmente. E é isso, eu divulgarei meu Twitter, infelizmente o Elon Musk é um palhaço, então não temos Twitter pra divulgar. Quem me achar no Blue Sky é Matheus. Ontem eu vi Kiko dos Foguetes, eu não conhecia essa, eu morri de foguete. Quem quiser me achar no Céu Azul é Zideri, igual meu sobrenome, ZIDRCH.bsky.social, como todo mundo no Blue Sky. E é isso. Só seguir lá, dar um oi. Quem tiver interesse narração comissionada, pode mandar uma mensagem no Instagram, pode me mandar um e-mail, nos contatos, que tem lá no Trello. Enfim, só me achar na rede social e trocar uma figurinha que eu não morro. Então, é isso, minha gente. Todos os links estarão na descrição desse episódio. E agora é a parte triste, onde vocês certamente vão ouvir as palavras do Dragão Maldição. Pra quem não compartilha esse episódio, então cuidado com ele. E vamos encerrar por hoje. Digam tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito XP pra todo mundo. Ah, seus biltres aventureiros. Vão ouvir minha voz assim porque aventureiros safados feriram minha língua e estou impossibilitado de falar, mas minha magia é poderosa. Você deve compartilhar esse episódio com seus amigos e inimigos. Seguir nas redes sociais com @Covil do Dragão. Covil deu o dragão. Se não fizer isso, você terá uma semana terrível. Sua parede vai mofar, vai azedar teu leite e bater o joelho na quina da cama. Marque a gente nas redes sociais ou irá conhecer a pior das maldições. Sofrerá com cansaço imediato de 1º grau. Mas nem tudo será perdido. Você pode achar R$5, que serão falsos. E naquele calor infernal seu ventilador vai quebrar. Ouça-me bem, aventureiro Biltre. Conclua o desafio e escape do dragão maldição. Até a próxima. E isso sim, é uma ameaça.
podcast foi editado por Ricardo Silva.